Mas o que é, Rafael, a referência absoluta? Vimos na aula anterior que a referência relativa muda automaticamente a linha e a coluna dos argumentos, apenas copiando e colando a função ou a fórmula em outra linha e coluna. Mas algumas vezes necessitamos que o valor não mude automaticamente e a referência fique fixa naquela célula. E para que isso aconteça, é necessário utilizar a referência absoluta. E resumindo, a referência absoluta seria a permanência do argumento passado naquela célula. Vamos entender melhor na prática. Para tornar uma referência absoluta é muito fácil. Basta ir na função e colocar o sinal de cifrão, tanto antes da letra quanto antes do número da linha. Pronto. Após isso, irei copiar e colar novamente. Pronto. E agora sim funcionou. E se analisarmos onde está o nosso dado, que antes estava em Q5, agora está corretamente em P5. E se quisermos continuar, poderíamos ficar copiando e colando nos demais. Se você analisar, todos estarão no P5 da mesma forma. Bem simples, né? Mas, Rafael, eu ainda fiquei com uma dúvida. Eu teria que ficar colocando o cifrão toda vez antes da linha e da coluna? Bom, você pode fazer isso. Mas para economizar o teu tempo, eu vou te mostrar o atalho para fazer isso automaticamente. Basta você clicar na referência e pressionar a tecla F4. Para fazer isso, eu irei tirar e colocarei simplesmente P5, como anteriormente. Agora, se tentarmos copiar para as outras células, teremos o erro. Iremos simplesmente pressionar F4 na célula. Ao fazer isso, automaticamente será colocado o cifrão antes da letra e antes do número. Bem simples, né? E podemos agora copiar para os demais, que irá funcionar da mesma forma. Mas, Rafael, seria possível deixar apenas a coluna ou a linha absoluta, ao invés de deixar os dois? Sim, seria possível. E para fazer isso, utilizaremos a referência mista. E esse nome mista é porque é a junção da referência relativa com a absoluta. Então vamos pensar no seguinte exemplo. Queremos agora calcular a porcentagem mensal de quanto as despesas essenciais e não essenciais representam em relação à receita total. Para fazer isso, já vimos que poderíamos fazer uma fórmula tanto para as despesas essenciais e outra para as não essenciais, mais ou menos dessa forma. Para te mostrar, eu irei excluir essas porcentagens e iremos começar outra novamente. Iremos começar dividindo esse valor por esse valor. Teremos a porcentagem do mês de janeiro da despesa essencial em relação à receita total. Iremos fazer exatamente a mesma fórmula para as despesas não essenciais. Por essa. Pronto. Mas se por acaso tivermos vários tipos de despesas, por exemplo, e precisarmos fazer uma fórmula para cada tipo de despesa, isso iria dar muito trabalho. Você concorda comigo? Então, olha só. Eu irei criar uma única fórmula e com ela conseguiremos apenas copiar e colar, que a fórmula será exatamente a mesma. Então, vamos lá. E para criar essa fórmula, eu irei utilizar a referência mista. Ou seja, eu preciso que somente a linha fique fixa. Pois quando o mês for alterado, eu preciso que mude de janeiro para fevereiro, março, até dezembro. Já quando a linha for modificada, eu preciso que sempre fique o valor de receita total. Então, para fazer isso, eu irei colocar o cifrão apenas na linha. Então, agora a minha linha ficará fixa e a minha coluna não. Mas se você preferir, se você não quiser colocar o cifrão, você também pode usar o atalho F4. Só que dessa vez, você precisa pressionar outra vez o F4 para alterar para a referência mista. Por exemplo, ao pressionar uma vez, colocaremos a referência absoluta. Ao pressionar novamente, nós teremos a referência apenas na linha e outra vez apenas na coluna. Então, vamos colocar apenas na linha. Agora, vamos copiar esse valor para o restante dos meses. Por exemplo, até o mês de junho. Agora, eu irei copiar novamente essa célula e trazer ela para outra despesa. Você percebeu que o valor de 4% permaneceu? Isso acontece porque nossa fórmula está correta. Ou seja, está dividindo esse valor por esse valor. E agora, eu posso trazer para as outras células, para os outros meses do ano. E praticamente todos vão ser 4%, porque o nosso valor de receita é praticamente o mesmo em todos. E a nossa despesa não essencial também é praticamente a mesma. E bom, resumindo em poucas palavras, quando quisermos que a linha fique fixa, colocamos um cifrão nela. Se quisermos que a coluna fique fixa, basta colocar o cifrão apenas na coluna.
E se por acaso quisermos que a referência de célula não saia do lugar, basta colocar a referência absoluta, que seria o cifrão, tanto na linha quanto na coluna. Bem simples, né?